Bom dia para todo mundo. Estamos aqui para a nossa quarta sessão de apresentação dos dados parciais dos projetos selecionados no projeto Redes. É uma enorme alegria ver todo mundo, ouvir as apresentações assim faladas, né? Porque o relatório fica tão seco, fica tão diferente da gente ver aqui vocês trazendo esses resultados. Ontem, como a Suiane já disse, foi um momento bem bacana, com certeza hoje vai ser também. E já de antemão deixar o convite para todo mundo participarem das outras, que acho que enriquece muito, né? Assim, a gente conhecer o trabalho aí do Brasil todo. E eu sou Nilzélia, Suiane e Renata, juntamente comigo, coordenam esse projeto. A dinâmica aqui hoje cada um tem 10 minutos para apresentar. A gente vai colocar um cronômetro aqui na tela, vai aparecer para vocês. E somente no final das apresentações é que a gente vai fazer comentários, porque, né, para a gente otimizar o tempo mesmo. O que mais? Tem uma lista de presença que vai passar aqui, e para quem ainda não, porventura não tenha se inscrito, né, no evento, também vamos deixar o site aqui para fazer sua inscrição. Tem. Com certeza eu estou esquecendo alguma coisa, Suiane, você me ajuda? Não, acho que não, Nil. Ah, dos registros. Ah, tá. Eu vou pedir, gente. Bom, vocês fizeram essa apresentação certamente tendo por base os registros que vocês colocaram lá, as informações que vocês colocaram no relatório trimestral, né? A gente entende que o relatório trimestral ele veio mais ou menos 3 meses depois do projeto desenvolvido, né? Então, coisas que estavam ali, talvez vocês não tenham feito. Então, já sabendo mais ou menos o que existe nesse relatório trimestral, a gente pede, então, que vocês, para o próximo, né, consigam atender aquelas expectativas, né, daquelas perguntas, principalmente no que se refere a fotos e vídeos, né? Então, o Ministério da Igualdade Racial, eles têm pedido, né, o pessoal que está lá trabalhando, eles têm pedido para nós, frequentemente, fotos e vídeos dos projetos, né? Porque, como é a primeira vez que existe o Ministério da Igualdade Racial, até para fomentar novas iniciativas como essa, eles estão pedindo vídeos para divulgarem o trabalho que eles estão fazendo, né, junto às escolas, institutos, universidades, etc. Então, isso faz com que a gente promova ainda mais o nosso trabalho aqui. Fora que a gente vai fazer nós estamos já, né, no processo de desenvolvimento de um observatório. Fala muito bem ao que ele se propõe, né? Que é observar e ver. Então, essas imagens, esses vídeos, eles são muito importantes para que a gente alimente o nosso observatório, tá? Então, eu vou pedir para vocês se atentarem para o próximo relatório trimestral para terem essas informações. E aí, sem esquecer também daquele terminho, né? Então, por exemplo, em evento grande, eu costumo aconselhar que naquela lista de presença que a gente sempre passa para os eventos, vocês coloquem um parágrafozinho já na lista de presença ali, colocando, olha, autorizo também a divulgação da imagem, do som, da minha voz, né? Porque aí quem assinar a lista já também automaticamente está autorizando essa divulgação, tá bom? Então, tendo dado essas informações, eu vou estar aqui com vocês mediando esse momento, né? Como a Nilzélia falou, a gente vai deixar aí para o final comentários. Então, vamos começar? Eu pensei, Vamos. vamos. Eu pensei da gente obedecer a ordem que está aqui na listagem, né? Que vocês mesmos colocaram. E aí, com isso, bom, eu acho que a Cristiane ainda não entrou, mas aí a gente vai deixar ela para o final, então, tá bom? Eu já passei aqui a condição de apresentadora para a Laís. Laís, você consegue ver aí a opção de compartilhar a tela? Fica do lado do vídeo, embaixo. Sim.
Eu compartilho a janela Você está com a apresentação online, não é isso? dos slides. Isso, Tá pode aparecendo ser. para Já vocês? já está Tá, né? aparecendo. É. Tá aparecendo toda? Ela não está tela cheia. Se você conseguir Ah, né? transformá-la, bem, mas se não, já deu para ver que são slides com letras bem grandes, então não atrapalha, não. Deixa eu colocar aqui tela cheia, que fica melhor. Só um instante. E agora, a tela do slide está cheia? Tá sim. Tá, eu vou colocar aqui o cronômetro, porque eu não estou conseguindo mais. Vê, né? Eu vou colocar É aqui verdade. também, e você vai ouvir vai dar um sininho quando ele terminar. Tudo bem. Então, posso iniciar? Pode sim. Olá, pessoal, bom dia. Eu sou Laís Neri, professora de Biologia do IFP, campus São Raimundo Nonato, aqui no território da Serra da Capivara. E é um prazer imenso estar aqui nesta manhã, socializando os resultados parciais do projeto de extensão que eu coordeno, intitulado Divulgação Científica como Estratégia para Fortalecer o Protagonismo de Mulheres Negras, carinhosamente apelidado de protagonista. Tá? Então, onde tudo começou? Através dessa chamada do edital das redes antirracistas, e aqui eu quero abrir um parênteses, o quanto que essa iniciativa foi importante, em especial para mim, enquanto docente, porque é o primeiro projeto de extensão que eu coordeno e que tem bolsa, com possibilidade de bolsa, e está sendo um desafio, né? Um aprendizado contínuo. E foi graças a esse edital que permitiu com que nós desenvolvêssemos esse projeto aliado com o NEABI daqui do campus, né? Então, o protagonista, ele surge como uma proposta de divulgação científica por meio de produções audiovisuais, de materiais didáticos, sobre o protagonismo de mulheres negras, em especial aquelas do território Serra da Capivara. Mulheres essas que fazem parte do nosso cotidiano, mas que, às vezes, a sua trajetória, a sua contribuição é passada de forma despercebida. Então, os resultados parciais que nós fizemos até agora, viram lá na frente, está mais envolvido com a produção de conteúdos. Gente, a Laís caiu? Eu estava aqui escrevendo o protagonismo e aí olhei para a tela. Pronto, Isso. voltou. Opa. Mas a gente não te ouve, Laís. Oi, gente. Ah, Acho agora que sim. a plataforma. Pronto. Vocês estão me vendo agora, né? Aham. Pronto. Sim. Mas, enfim, aqui é só para mostrar onde tudo começou e a importância dessas iniciativas para que a gente possa desenvolver esses trabalhos no nosso campus e também trazer alunos para as atividades do NEABI, né, que está sendo um grande desafio para a gente dentro do campus de São Raimundo Nonato. Então, essa iniciativa, ela nos aproxima mais. Então, o nosso objetivo é dar visibilidade e voz às meninas e mulheres negras, possibilitando que suas histórias e contribuições sejam valorizadas. Nós sabemos que as mulheres, né, em especial as mulheres negras, sofrem muito com o racismo, sexismo, então, com as desigualdades. Então, a nossa proposta é trazer a contribuição delas, ao mesmo tempo que temos a nossa ancestralidade, né? E essa semana a gente teve um encontro com as meninas, onde fizemos uma dinâmica para exercitar a nossa autoestima e ancestralidade, e eu percebi o quanto que isso é importante. Não só trazer a valorização de outras mulheres negras que certamente nos inspiram, mas também valorizar a nossa própria potencialidade dentro do projeto.
Então, essa é a equipe protagonista, composta por mim, coordenando esse projeto. A Nicéia, ela é aluna da licenciatura em Física, ela é aluna voluntária do nosso projeto. A Alice é a nossa aluna do ensino médio, ela cursa o A Nicole, que está aqui presente, ela é a nossa aluna bolsista que entrou recentemente do ensino superior, ela cursa Tá questões cortando para pessoais, mim. ela pediu para sair do projeto, mas, como eu sempre digo, uma vez. Ai, tá, eu acho que tá instável a internet dela, né, gente? É, Espera. ela, Tá. ela falou mais cedo que estava com. Tinha até perguntado se a internet tinha parado, então eu acho que é o lado dela que estaria bem complicado a internet dela aí. Laís, você nos ouve? Se você estiver falando, Laís, nós não estamos te escutando. Ai, que pena. Ai, Eu tô vendo só a tela, vocês também? Inclusive linda. é. Deixa eu ver se ela tá aqui na sala. Laís, a gente não tá conseguindo te ouvir. Não sei se. Nicole, não sei se você consegue avisá-la O no WhatsApp. microfone ele está travando. Ah, tá. Agora a gente te Vocês viram ouve. a parte do Instagram? Vimos, sem a sua apresentação, mas vimos as telas. Nossa! Então, deixa eu mostrar aqui rapidinho. Acho que talvez seja a câmera também. Minha câmera está desligando sozinha. Eu vou deixar ela É, desligada e Tá, permanecer só com o áudio, tá? tá joia. melhor. Então, aqui é a nossa página do Instagram, nossa vitrine oficial do projeto. Convido todos vocês a conhecerem, onde nós temos todas as nossas atividades de divulgação científica, onde nós divulgamos informações sobre mulheres negras conhecidas nacionalmente, mas também algumas outras mulheres negras aqui, território Serra da Capivara, tais como professoras, né? Nós também fizemos um vídeo, uma produção de conteúdo com uma transista aqui na região, e a nossa tendência é expandir mais esses vídeos com mulheres negras que são atuantes aqui, tais como mulheres que participam de rodas de capoeiras, mulheres do território quilombola, né? Essas em especial da cozinha comunitária. Nós iremos fazer uma produção diferenciada, né? E um podcast também, um dos episódios, com elas, de forma diferenciada, já que se refere a um grupo coletivo de mulheres, mas essas são as atividades que nós estamos executando ao longo desses meses. Participação em eventos, como vocês podem ver, atividades de publicação de conteúdo, e as meninas, elas estão participando ativamente de todo o processo de produzir o conteúdo até a edição, até a publicação, e isso é muito significativo. Todos me escutam? Sim. Então, Estávamos te as ouvindo. Ah, ótimo. Agora estão me ouvindo, né? Então, das atividades desenvolvidas, nós temos leitura de materiais. Antes do fomento do projeto, eu tinha adquirido alguns livros por conta própria. Um deles é o Mulheres Negras que Mudaram o Mundo, no qual a proposta é que a gente coloque como um quadro de stories, né? Onde nós colocamos uma enquete para engajar as pessoas e colocamos, quem foi Katherine Johnson? E aí colocamos alternativas. No dia seguinte, a gente coloca uma breve descrição da contribuição desta mulher. Isso é importante porque serve também como um mecanismo de engajamento e também como uma forma de
fazer com que as pessoas conheçam as mulheres negras, né, em diferentes tempos e cenários. Nós colocamos também frases inspiradoras de mulheres negras, a exemplo de Conceição Evaristo. Nós também publicamos atualizações de alguma atividade que estamos fazendo, por exemplo, quando os nossos alunos estão organizando conteúdo ou editando os vídeos. Aqui são os bastidores, né, na gravação de vídeos, a gente sempre grava uma, duas, três vezes, quantas forem necessárias para que o vídeo chegue na sua versão final. Aqui a produção de roteiro, todos os nossos vídeos, eles seguem um roteiro, eles não são feitos de forma aleatória. Inicialmente tem um estudo, né, sobre o conteúdo, e depois nós fazemos o roteiro, onde as meninas têm falas e assim a gente grava. Inclusive, hoje nós iremos gravar esse vídeo relacionado ao Julho das Pretas, que será também exibido na sexta-feira em uma ação que terá aqui na Secretaria da Mulher, Secretaria Municipal da Mulher, e a Secretaria Municipal de Promoção da Igualdade Racial, que é algo novo, né? Foi criado este mês, essa nova secretaria, então, para a gente é um passo muito importante participar desse momento. Nós também temos encontros periódicos, sejam eles de forma remota ou presencial. Esse presencial aqui foi nessa última semana, no qual nós tivemos essa dinâmica sobre autoestima e ancestralidade negra. A produção de recursos audiovisuais, né? Então, envolve tanto a questão do gerenciamento do Instagram, como também do podcast. Essa primeira foto aqui que vocês estão vendo foi no dia que nós gravamos a abertura do nosso podcast. E nós já estamos com 2 episódios com mulheres negras aqui do território Serra da Capivara, prontos para serem publicados. E em breve nós iremos anunciar nas nossas redes sociais. Aqui também são a produção de recursos didáticos, né? Isso vai fazer parte, isso aqui foi o nosso banner que nós fizemos. Daqui em diante serão cartilhas, em especial das mulheres negras da Capivara, no qual nós iremos fazer entrevistas com elas e fazer uma mini biografia com a contribuição delas aqui para o território. Aqui, levantamento de informações, que inclui também entrevistas. Essa entrevista aqui foi com a professora Cristiane Maria, daqui da UESP, do curso de História, que foi uma das primeiras que nós gravamos o episódio de podcast. E foi muito significativo esse encontro com a aluna Nicéia. Ela falou o quanto que foi transformador conversar com a Cris, em especial sobre a estética negra, porque a Nicéia, por exemplo, tem o cabelo crespo, mas ela sempre usa tranças, porque ela esconde o cabelo crespo dela. E aí, quando ela conversou com o Cris, ela se sentiu muito inspirada a mostrar o cabelo dela. Então, assim, percebe que isso vai muito além do acadêmico, do profissional, né? Esse tipo de projeto, essas iniciativas, essas vivências que as meninas participam, transformam elas também de forma internamente, a reconhecer as suas potencialidades enquanto mulheres negras. Aqui foram ações externas que nós realizamos junto ao Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, o NEABI, aqui do campus, onde nós estivemos na Cozinha Comunitária Raízes do Quilombo, no Quilombo Lagoas, em uma ação de grafite. Inclusive, a artista que fez o grafite é uma mulher negra, que também está nas nossas pautas das próximas produções. E aqui nós temos as meninas trabalhando, né? E aqui as mulheres, ao final, contemplando a arte e essa ação de grafite que nós fizemos. E nós retornaremos esse segundo semestre para o Quilombo para fazer a nossa produção audiovisual com elas. Participação de eventos científicos. Nesse evento, no 7º Seminário Luso-Brasileiro de Divulgação Científica, as meninas participaram desse projeto, falando sobre as tranças e a publicação que nós fizemos em específico, e nós temos um resumo publicado nesse seminário, tá? Aqui também foi um evento que ocorreu no IFP de agroecologia, e também Laís, tinha essa Oi, a gente está quase acabando? estamos. Ah, tá bom. É porque deu uns Tinha essa 10 minutinhos. intersecção e aqui é só para ter os registros. Tá, joia. Aqui Obrigada. a participação de eventos, o mais recente foi do Negrecer, primeira semana de negritude, né, e educação no território Serra da Capivara, que recebemos um financiamento do CNPq e do Ministério da Igualdade Racial, e as meninas participaram na monitoria do evento, e também elas participaram nas oficinas, nas palestras. Aqui foi uma das nossas protagonistas, né?
Então, isso foi bastante significativo. E a apresentação de trabalho também, né? Nós apresentamos trabalho. E os desafios e perspectivas, né? Bom, eu acredito que nós avançamos bastante em relação ao início. A cada etapa, a cada conteúdo, a cada trabalho produzido é um novo aprendizado, né? Eu percebi bastante que as meninas do projeto, elas evoluíram bastante, né? Tanto no quesito de conseguir se expressar melhor, de se posicionar, e isso é muito importante, né? Porque a gente consegue lapidar essas potencialidades, essas habilidades delas em desenvolvimento, né? E as perspectivas é que esse projeto tenha continuidade, né? Que tenhamos mais ações que possam fomentar esse tipo de projeto para que a gente possa as nossas ações, né, junto com o NEABI aqui do campus. Então, agradeço a atenção de todos. Este é o meu e-mail para contato e fico à disposição. A gente que agradece, Laís, peço desculpas pela interrupção. Tivemos um probleminha aí, né, na internet, mas foi ótimo. Acho que deu para a gente ver. Eu amei as imagens, amei a quantidade. Dá para mandar tudo para o observatório. Eu vi que a Cristiane chegou. Eu acho que eu vou pedir para outra pessoa apresentar antes, mais para a Cristiane entender um pouquinho da dinâmica. O que é que vocês acham? Pode ser? Pode ser? A gente passar para o Dwight logo? Isso. Eu estou disponível, eu assisti ontem, tá? Ótimo. Então você já está aqui, já é veterana, então, aqui na Ô, Nil, você passa o cajado, então, para a Cristiane? É 480, né, Cristiane? Seu... Isso mesmo. Aí eu vou pegar aqui um suporte. Enquanto você passa o cajado, Nil, eu volto em 1 segundo. Tá bom, aí você já pode colocar a sua apresentação, Cristiane. Tá, vou tentar aqui. Na hora que der, vocês me falem, por favor, que eu já coloquei. Agora a tela cheia? Vê se você consegue aí, porque eu acho que tem que sair, colocar a tela cheia e voltar. Mas assim, a gente consegue ver, tá? Tá. Talvez eu não veja mais vocês, tá? Meu nome é Cristiane Maria Ribeiro. Eu sou professora aqui do Instituto Federal Goiano, campus Urutaí, nos cursos de licenciatura e no mestrado em ensino para educação básica. Esse mês eu tive a grata felicidade de completar meu 10º orientado. Eu oriento exclusivamente, especificamente e somente sobre educação para as relações étnico-raciais, considerando que outras pessoas, né, talvez não tenham nem condições e nem interesse em orientar sobre a temática. Eu submeti um programa, estou chamando de programa, né, mas talvez ele não seja um programa, de educação para as relações étnico-raciais. Ele foi inscrito no eixo 2, e nós temos 2 bolsistas, o Ender Pereira de Oliveira, que é um aluno do curso de Biologia, e a Jane Luísa Sarmento, que é aluna do curso técnico em agropecuária. A escolha dos alunos, né, ela se deu no sentido de contemplar alunos que relataram ter vivido episódio de discriminação dentro da instituição. Tanto o Ender quanto a Jane procuraram o NEAB, alegando ter sofrido processos discriminatórios, e a gente conseguiu perceber que talvez isso pudesse impactar a carreira acadêmica deles. No acolhimento, a gente chamou para participar do NEAB, cujo qual eu sou coordenadora, e inserir nas atividades que a gente está fazendo. Vou passar. O conjunto de atividades, então, compreende 6 atividades, né, esse programa. A primeira é uma ação já consolidada, que é o Congresso de Educação e Seminário de Educação para as Relações Étnico-Raciais. Ele acontece desde 2016,
Inicialmente ele era presencial, e agora, após a pandemia, a gente abriu a possibilidade dele ser remoto. O Abril Indígena, que também é compartilhado, né, por um outro colega que apresentou ontem à tarde. Então, essa segunda atividade, ela é uma atividade conjunta com o colega Paulo Jean, que também é da instituição. Um curso de formação inicial e continuada. Esse talvez eu tenha que dar uma observada no final, que eu estou tendo uma dificuldade. Um treinamento, né, direcionado para as questões das ações afirmativas do ensino superior da instituição. Um treinamento para ingresso de alunos cotistas na pós-graduação e stricto sensu. Nós temos cotas nos cursos de mestrado e doutorado. E um treinamento para submissão aos editais de iniciação científica, especificamente as modalidades de ações afirmativas, que nós também temos, né, essa modalidade. Então, o congresso ele aconteceu antes, de fato, de iniciar os trabalhos, né, da rede antirracista, mas possivelmente a gente vai fazer uma edição agora em novembro, né, uma outra edição, porque já é uma atividade fixa. Mas esse aqui, né, a gente fez uma programação destinada ao nosso público-alvo da instituição e público externo. Então, a gente teve uma mesa redonda que era destinada, essa foi híbrida, era especificamente destinada aos alunos do curso de Pedagogia em AD. A gente tem mais de 900 alunos inscritos. Para tanto, a gente convidou a Lígia, não sei se vocês conhecem a Lígia, lá da UFAL. Ela fez a mesa redonda juntamente com 2 pesquisadoras. Eu vou mostrar a foto daqui a pouco. Eu acho que eu estou fazendo isso. Então, no primeiro dia, reconsiderando, a gente teve a mesa formação de professores de educação para as relações étnico-raciais. Foram 3 professoras que falaram, eu, a professora Sandra Camargo e a professora Cecília Maria. A temática foi, né, a pedagogia da implicância, dizendo mesmo que a gente tem que forçar a academia, né, a discutir as questões raciais. Como nossa instituição ela é essencialmente voltada para as questões agrárias, a gente tentou atingir esse curso, esse público, especificamente fazendo a pedagogia da implicância com o diretor, que é das agrárias, convidando ele, né, para convidar seus pares, para fazer uma discussão entre a questão agrária e as relações étnico-raciais. Foi uma fala magistral com o professor Adriano, da UFG. Ele conseguiu relacionar a luta pela terra, desde do Brasil colônia até agora, nas ações do MST, dizendo que tem um recorte racial, sim, na ocupação e na exploração agrária. A Lígia, juntamente com a professora Luciana Teles, fez uma conferência sobre a Lei 10.669, como eu tinha dito, voltada, mas não tão somente para as meninas da EAD. Os resultados desse evento, né, foram os anais, né, a gente tem um anais com registro, né, direitinho. Também a gente teve, salvo engano, 3 matérias nos portais da instituição, e agora a gente está trabalhando nos anais, escolhendo os melhores textos para poder lançar um livro, né? A gente vai pegar os melhores trabalhos e convidar os autores para fazer um livro. Essa já é uma dinâmica comum. A gente já tem 3 livros, resultados dos anais desse evento, e possivelmente esse vai ser o 4º. Essas são as fotos do evento, a abertura, a comissão científica. A gente teve uma roda de samba, né, no último dia, para fazer uma parte de valorização também da cultura negra. Aqui, em relação ao número de participante presencial
O nosso auditório médio, ele cabe 245 pessoas, mas a gente teve que colocar mais ou menos umas 20 cadeiras, né, porque teve a lotação total. O segundo evento foi o Abril Indígena, que certamente meu colega Paulo Jean apresentou de forma brilhantíssima ontem. Eu não pude acompanhar até o final, porque eu estou também com estabilidade de internet. Além, né, do programa Rede Racista, ele teve o apoio da FUNAP, que é a fundação aqui de Goiás. A gente teve também, da mesma forma, eu não sei se vocês conseguem ver aqui na foto do meio, que tem um moço com microfone, o alcance da lotação do nosso auditório. O nosso campus, ele tem a particularidade de ter alunos indígenas, né? A gente tem 3 etnias no momento, com maioria de etnia Chacriabá, tanto no ensino médio quanto no ensino superior. E a gente fez, né? A gente faz o Abril Indígena, não é a primeira edição, e a gente também teve 3 momentos na programação. A conferência de abertura foi com a Eunice Tapuia, né, a primeira professora indígena efetiva da Universidade Federal de Goiás. Ela fez uma fala muito impactante sobre os principais estereótipos direcionados aos indígenas. Isso foi muito bom, né, para os nossos alunos, para que eles compreendessem que, de repente, alguns termos, algumas situações, elas se caracterizavam, sim, como atos racistas. A gente também teve a felicidade de ter algumas reportagens, tanto no nosso portal próprio, como no portal principal da instituição. A gente teve o treinamento, né, para o ingresso no ensino superior e ações afirmativas. Essa ação ela foi realizada dentro do Congresso de Educação, mas ela foi direcionada exclusivamente para os alunos dos nossos 3 cursos técnicos. A gente consegue perceber, como participante da banca de heteroidentificação, que os alunos eles não tinham certa, vamos dizer assim, clareza, entre aspas, dos critérios, né, para definir, principalmente quando estava da questão do pardo. E os nossos alunos, eles tinham muito insucesso no processo de autodeclaração, com muita autodeclaração não homologada. A gente convidou um professor de um outro campus para não ser a gente mesmo a explicitar esses critérios, e ele falou especificamente sobre os critérios, né, para ser considerados no momento da autodeclaração. O efeito, o resultado dessa palestra é o fato que a gente não teve nenhum aluno do nosso campus que teve a autodeclaração não homologada, ao contrário do que acontecia nos outros anos, que gerava dissabor, recurso, processo judicial e, às vezes, até alguma indisposição, né, com nossos futuros alunos da graduação. A gente teve também a 4ª ação, que é o treinamento para ingresso nos cursos de pós-graduação. É um treinamento que visava também, da mesma forma que foi feito, né, no curso de graduação, para trabalhar os critérios, né, do edital especificamente, os critérios do edital para entrar na pós-graduação. Esse agora com uma abordagem... 10 minutos já. Uma abordagem mais ampla, tem mais 2 para apresentar, gente. Eu falei especificamente sobre as cotas. O professor André Castro, esse último, falou especificamente sobre os projetos de pesquisa e as linhas do nosso programa de mestrado, e o professor Kleber falou especificamente do produto educacional, que é um critério, né, um elemento dos mestrados profissionais. A última ação já realizada, foi o treinamento para submissão aos editais de iniciação científica. Nessa ação, o diretor de pesquisa do campus, ele falou sobre os projetos, sobre os critérios do edital, e eu falei especificamente, né, mais especificamente dos elementos daqueles alunos que podiam concorrer ao edital específico de PIBIC, ações afirmativas.
Esse evento foi híbrido, o evento anterior ele foi online, esse evento foi híbrido, a gente teve a presença, salvo engano, de, em média, 40 alunos presenciais, mas tivemos também uma demanda de alunos, de participantes que participaram remotamente. E a última ação, que ainda não foi implementada, é o curso de formação inicial e continuada para relações étnico-raciais. A gente já fez o projeto, como vocês conseguem perceber. A gente fez uma parceria com uma prefeitura municipal para oferecer esse curso para os professores da educação básica. A gente conseguiu os docentes, né, para ministrar disciplinas. Do lado direito, vocês conseguem ver também que o trabalho já foi aprovado pelo Comitê de Extensão, mas a gente teve uma reviravolta política nessa prefeitura, né, a qual a gente fez o convênio, porque houve uma troca de secretário de educação. O secretário anterior, ele foi nosso aluno no mestrado, então ele já tinha sido sensibilizado, né, pela questão da importância da educação para as relações étnico-raciais, e ele foi substituído, eu digo, trocado mesmo, ele ganhou lá um golpe, e a pessoa que está no lugar dele é uma pessoa mais conservadora. Essa troca deu no final do semestre, né, no finalzinho de junho. Cristiane, desculpa te interromper, vamos concluir? Sim. E eu estou tentando verificar, né, na hora que voltar, se eu consigo estabelecer o contato ou procurar uma outra prefeitura para poder tocar esse coisa. E essa é a minha apresentação. Gostaria de manifestar aqui o meu prazer de estar aqui, parabenizar os coordenadores, né, pela grandeza desse momento e torcer para que eu tenha saúde para estar no seminário presencial. Obrigada. Não, Cristiane, vai ter sim, que é isso. Com certeza. A gente Obrigada, aguarda Cristiane. vocês. Vamos chamar a próxima pessoa. E aí, pessoal, eu queria só chamar a atenção de vocês para a questão do tempo, senão a gente não consegue fazer os comentários finais, né? Geralmente eu e a Nilzélia gostamos de fazer aí um apanhado dos projetos. Então, quando a gente terminar aqui os 10 minutinhos, eu entendo que falta concluir a fala, mas aí a gente demora esse um minutinho para a gente não se estender muito, tá bom? Então, a próxima pessoa é o Juaite. Consegue colocar, Juaite? Consigo, deixa eu ver aqui. Pronto, a partir desse momento não consigo ver vocês. Vocês estão me vendo? Sim, a gente não está vendo em tela cheia. Caso você consiga ampliar, tudo bem, se não, tá tranquilo. Agora estão? Não, geralmente tem que sair, colocar em tela cheia e voltar. Mas fica tranquilo. E se alguém quiser mandar também a apresentação por PDF, a gente projeta aqui. Só mandar lá no e-mail. Nil, aí vou pedir só para você colocar os 10 minutos no cronômetro. Vou colocar, obrigada por me lembrar. Vou colocar o e-mail aqui, se alguém for enviar, só me avisa, tá? Agora foi? Foi não, mas assim, estamos vendo. Você pode começar. Que negócio doido, gente. Aqui tá tela cheia. Foi agora? Complexo. Não. Mas não tem problema não, Juaite. Pode apresentar assim mesmo que a gente consegue ver os slides. Não, aí é triste. A pessoa faz um negócio mas tudo bem, gente. Bom dia. Eu sou o professor Juaite Cardoso Neto, do IFB Campus Taguatinga. E o projeto que a gente tem aqui
intitulado Educar para a Igualdade, formação antirracista. Na equipe do projeto temos eu, oficialmente coordenador, supervisor, mas nos bastidores temos também o professor Lucas Barbosa de Mello, que é professor de espanhol do campus Taguatinga, que é colaborador e está dividindo as tarefas comigo. A gente tem duas bolsistas, a Ana Késia dos Santos, da UAB, ela faz letras em inglês, no nosso UAB, né, Educação à Distância, do IFB, e uma aluna do ensino médio, que é a Beatriz Xavier. Foi substituta, na verdade, de uma outra aluna que entrou originalmente do projeto, que era Mariana, que estava originalmente, mas ela concluiu o ensino médio e, portanto, precisou se ausentar do projeto, mas ela continuou colaborando com a gente. Esse aqui é o logo do projeto, daqui a pouco vocês vão ver ele maior um pouco. Então, aqui elas que criaram, as bolsistas, a Mariana lá atrás com a Ana Késia, criaram esse logo aí do projeto, Educar para a Igualdade e Formação Antirracista. Botou aqui continente africano no meio e o IFB no centro. Então, muito interessante isso aqui que elas trouxeram para a gente. De onde que a gente... Qual é a contextualização, por que do projeto? Né? Vocês podem ver aqui, na verdade, a minha camiseta que eu estou usando aqui, não tem nada a ver com questão política. Esse amarelo a gente já reivindicou, pegou de volta, né? Vocês sabem o que eu estou falando. Então, é de São Tomé, e eu sou são-tomense nato, então sou brasileiro naturalizado, estou aqui há 20 anos. Mas por que do projeto? Porque essa questão de preconceito, ela não é uma questão que começa aqui, ela é uma coisa anterior. Então, quando a gente propôs o projeto, é pensar em todo esse contexto. Então, o que a gente tem aqui é que a lei, perdão, 10.639 de 2003, ela tornou obrigatório o ensino da história e cultura brasileira nas escolas. Mas o objetivo era o avanço, que na verdade representa um avanço importante para incluir a questão da temática racial no currículo escolar. Mas na prática a gente não vê isso acontecendo no dia a dia. E a gente tem também a questão, né, dos educadores no dia a dia da sala de aula. A gente percebe que existe uma lacuna, uma grande lacuna, tanto os estudantes quanto os professores, tanto no domínio da questão, ou na abordagem da questão, ou na questão de não abordar a questão em si. Então, essa é a preocupação que a gente tem. A gente tem no sala de aula, do dia a dia, dentro do campus mesmo do Instituto Federal, campus de Taguatinga, ou de outras escolas do DF, país afora, que a gente não vê essa questão sendo tratada. A colega trouxe aqui ainda há pouco, a Cris trouxe essa questão, mencionou aí. Então, a gente vê que é importante. Então, o projeto surge dessa necessidade que a gente identificou de trazer um projeto que tem esse objetivo. Então, portanto, o nosso projeto ele é um curso de extensão, no final das contas, é um letramento racial direcionado a educadores, ativistas sociais, futuros professores e estudantes de forma geral. Busca contribuir para uma construção de uma sociedade antirracista, promovendo uma formação que valoriza a equidade racial e de gênero, né? Fornecendo a esses participantes. Diga, estou ouvindo. Desculpa te interromper, é porque se você estiver movimentando os slides, a gente está vendo só a primeira parte. Não, eu não estou movimentando, não. Parei nele mesmo e estou trazendo a informação que está nele. Tá. Não, obrigado, é importante. A gente pode estar travado e não saber. Obrigado. Então, eu parei nele, estou nele mesmo. Então, o objetivo do projeto é justamente isso, trazer a questão e buscar construir uma sociedade mais antirracista, através de uma formação que valorize a equidade racial e de gênero, né? Então, fornecendo ferramentas teóricas e práticas para compreender o papel social das pessoas negras e seus direitos enquanto cidadãos. O objetivo do projeto é basicamente fornecer bases teóricas e metodológicas para educadores atuarem como multiplicadores das práticas antirracistas. Não basta ser não racista, tem que ser antirracista. Então, aqui também a gente busca incentivar a reflexão crítica sobre a história e cultura afro-brasileira e africana. Vamos inverter, africana e afro-brasileira, no ambiente educacional. Então, estimular debate, questões políticas, que tem tudo a ver, e econômicas, que a gente tem a questão que a colega acabou de falar, que é a questão agrária, né, que lá o pesquisador trouxe e mostrou que a questão do MST, de todos esses movimentos, tem tudo a ver, são questões políticas e socioeconômicas, está tudo envolvido e interrelacionado. Então, não tem como a gente separar uma coisa da outra.
E a gente também visa, com o projeto, implementar ações práticas nas escolas públicas e no campus Taguatinga. Escolas públicas do DF, que estão mais próximas aí da gente, e do entorno também, né? Estão promovendo troca de experiência entre os professores e estudantes e discutindo temáticas do interesse da comunidade, e principalmente das temáticas trabalhadas no curso. Fortalecer o NEABI do campus, né? Agora, Joaite, agora não está passando. Não, eu parei, estou parado no segundo slide, estou no objetivo dos projetos. A gente está no primeiro Não. ainda. Está no objetivo? Não, a gente não viu nem a logo ainda do Calma aí, projeto. gente, calma aí. Agora está passando. Pronto. Eu estava em tela cheia. Agora está em objetivos. Então eu vou deixar ele assim, tela cheia estava me atrapalhando. Então, objetivos do projeto, objetivos. Vocês conseguem ler isso aí? Pronto. Certo. Então vou deixar assim, porque eu estava em tela cheia e achando que estava passando e não estava indo. Certo. Então, fortalecer os NEABIs do campus, que eles estão meio... Mesmo no campus Taguatinga, o NEABI está meio parado, digamos assim, né? Então está meio parado porque eu, o professor Lucas, que somos membros do NEABI, estamos no doutorado. Ele está afastado, eu não estou afastado do doutorado, estou fazendo doutorado nesse momento, estou no projeto, estou em 200 outras coisas, mas estamos aí levando do jeito que dá. Então o Lucas está muito presente, porque ele está afastado e consegue ter mais tempo para tocar o projeto, e eu também estou aqui tocando, mas a coisa é a gente está colaborando aí, vendo como é que a gente faz para não deixar passar. A gente tinha que levar esse projeto, apresentar uma coisa e não deixar esse tal passar. Então a gente está aqui, é uma luta grande, um desafio enorme, mas a gente está conseguindo levar. E o objetivo é fazer, né, aplicar, ver essa lei aplicada na prática. Essa lei aí que trouxe a obrigatoriedade do ensino da cultura afro-brasileira nas escolas básicas, basicamente. Sobre metodologia do projeto, né? Então, o curso está organizado em formato modular, a gente tem módulos, começou lá a história da África, África lá nos primórdios, a questão perdão, das primeiras navegações e tal, como é que aconteceu toda essa colonização do continente africano, e agora a gente entrou na parte do Brasil, o negro no Brasil. Então, o curso é modular, está organizado em módulos. A gente tem ações sendo desenvolvidas dentro do campus Taguatinga e a gente está tentando replicar essas ações em outras escolas do DF. Os encontros ele acontecem quinzenalmente, de forma presencial e híbrida, intercalada. Daqui a pouco a gente tem essas informações. A sequência de dados que está organizada para que os discentes sejam expostos ou expostas, né, a diferentes gêneros textuais na sua multimodalidade, né? Observando o uso de linguagem inclusiva e não preconceituosa, porque os alunos não só, né, os professores também, os colegas, todo mundo, tem o hábito de usar essas linguagens, expressões preconceituosas, racistas, criminosas muitas vezes, sem perceber ou muitas vezes intencional. Então, a gente tem aqui como metodologia para que as pessoas comecem a se conscientizar dessas questões. A gente está usando textos escritos, chats de imagens, vídeos, filmes e por aí vai. Tudo que a gente acha interessante para trazer para o projeto, né? Como resultados parciais. Então, a gente percebe agora, ou tem percebido, uma comunidade interna e externa mais consciente da temática. Porque não, como a temática em si ela é sensível, as pessoas têm medo ou receio de falar. Então, a gente percebe agora que as pessoas começam a falar com mais tranquilidade sobre a questão. Então, mostram um interesse maior e discutem abertamente, falem as coisas, usem as palavras com mais tranquilidade, não ficam tão assim, retraídas para trás, com medo de falar alguma coisa e ofender alguém. Eu não percebi nos últimos tempos, ou percebi, né, uma redução, não sei se foi, não é dado estatístico, mas simplesmente não ouvi mais falar nem ocorrências dentro do campus, de questões raciais ou racistas entre os alunos, principalmente, de ensino médio, que era bem comum, né? Falando alguma coisa, daqui a pouco alguém é levado lá para assistente estudantil, ou vai mais para cima, uma instância acima, questão mais disciplinar entre os alunos, coisas desse tipo, né? Eu percebi que isso não tem ocorrido com muita frequência mais. Eu percebo também agora que a gestão do campus, ela incentiva o projeto, ela fala a temática, ela divulga o projeto, mais tranquilidade. Eu vi aí o sininho aí.
E existe um grande interesse e motivação da comunidade externa em replicar o projeto das suas escolas. A gente está tentando fazer isso, tanto escola pública quanto particular. A gente tem uma escola no Sudoeste que está interessada em levar essa questão e replicar lá dentro do campus dele, escola de ensino fundamental. A gente tem reuniões semanais, a gente apresentou o projeto dentro do Instituto, o campus da Semana Pedagógica, a gente divulgou amplamente dentro do campus, e a gente fez uma exposição agora no dia 25 de maio, na semana posterior, 26 a 6 de maio, de junho, 26 de maio, 6 de junho, exposição no campus sobre a evolução e resistência africana, na entrada, no hall da entrada do campus. Então, são ações práticas que a gente está fazendo. E essas são as fotos aqui, são fotos de eventos de abertura, a gente tem essas fotos aqui. Tem outras, mas a gente ficou com aquele receio, quando a gente foi enviar o relatório, não podia apresentar rostos, tinha que ter termos, e ninguém tinha, ficou aquela coisa, não, aí ficou uma coisa muito complexa. Mas assim, as fotos estão aqui, a gente tem outras que eu não trago aqui, porque 10 minutos não cabia muita coisa, então tem tudo muito corrido aqui. Então, são algumas fotos dessas aulas presenciais e os encontros que a gente faz remotamente. Né? A gente tem aqui o evento que a gente aconteceu lá, da abertura no campus, dentro do auditório, todo ele cheio, muita gente, tinha pais de alunos, comunidade externa ali, da redondeza do campus. Muito interessante, aqui é uma foto aí do mural, a gente fez lá da exposição na entrada do campus, sobre a resistência africana, das personalidades que impactaram o processo da descolonização e da resistência no continente africano. E as referências são essas. A gente tem agora programado para o dia 2 de julho uma visita, uma saída de campo para a Fazenda Babilônia, no Goiás. Estou vendo agora a questão com a disponibilização de ônibus e motorista para que a gente possa levar os alunos lá para a fazenda. É muito interessante que dos alunos que a gente tem, são professores, a gente tem um bombeiro militar do DF participando, e ele é muito envolvido com a questão, muito sensibilizado, então eu achei muito interessante essa diversidade que a gente tem no curso. Né? Bom, gente, obrigado, é basicamente isso. 10 minutos a gente tenta trazer muita coisa, mas não cabe nos 10 minutos, a gente não sabe o que colocar aqui exatamente para caber nos 10 minutos, mas é basicamente isso. Outras questões a gente pode falar posteriormente, certo? Obrigado, e é isso. Joia, obrigada, Joaite. 10 minutos, gente, infelizmente, né? É muito pouco, mas a gente espera encontrar vocês pessoalmente aqui no seminário, né, presencial, e aí a gente consegue conversar, não só no momento da apresentação, né, mas ali informalmente, nos corredores, enfim. Bom, eu vou chamar outra pessoa, é Daiane. Sou eu. Nil, você passa o cajado aí para a Daiane, para ela apresentar, por favor. Veja se está disponível, Daiane, para você. Gente, desculpa, eu fico me retirando daqui porque eu estou com uma tosse, estou bebendo água o tempo todo, então eu fico pegando água, indo ao banheiro, e a tosse está aqui, a garganta está ruim demais. Sem problema, Brasília, né, gente? O Joaite aqui da terrinha, do quadradinho. Apareceu tela cheia para vocês? Não, né? Não. Só um minuto. E agora? Também não. Não apareceu? Não entende a implicância dessa plataforma. Espera só um minuto. O que eu tenho observado é que o pessoal sai, descompartilha, e na segunda vez dá certo. Não foi assim que a Laís fez hoje? Ontem estava assim também. Aí coloca em tela cheia e volta. Se você quiser fazer o tutorial aí pra gente, Laís, que o seu deu certinho. Vê se foi. Foi agora? Foi? Não foi, Daiane, mas fica tranquila. Eu vou mandar aqui para você, Nilzélia, que eu já deixei engatilhado aqui, porque eu imaginei que isso pudesse acontecer. Tá bom. E tá no e-mail, acabei de enviar. Demorou um tempinho aqui para chegar.
Não foi, né? É porque tem aqueles segundos aí Não, de. é a apresentação que eu estou tentando Ah, aqui. não, ainda não. Que pena. Deixa eu ver se chegou para mim aqui. Chegou. Deixa eu ver Bom, o cronômetro aqui. oi? Pode começar, querida. Bom, meu nome é Daiane Augusta, eu sou professora de História aqui no IFB mesmo de Brasília, e eu atuo no Campus Brasília, na Asa Norte, para quem não conhece, fica no plano piloto mesmo em Brasília. E esse projeto tem o tema Infância em Contextos Anticoloniais, o cotidiano infantil em Angola africano. E tem duas bolsistas, que é a Amanda, que ela é estudante do ensino médio de informática aqui do Campus Brasília, e tem a Débora, que é estudante de graduação, aluna de gestão pública, aqui também no nosso campus. Eu considero que não são só bolsistas, né? Elas estão co-criando junto comigo, porque esse projeto já passou por muitas transformações, dado as contribuições que elas trouxeram a partir dos nossos encontros, né? Esse é um projeto que nasceu quando eu estava recém-parida, eu tinha acabado de ter bebê, e foi muito interessante, assim, porque, na verdade, eu terminei o doutorado em 2021 e a minha tese foi sobre mulheres que participaram da Guerra de Libertação em Angola, né? Mulheres comuns, mulheres camponesas que participaram da Guerra de Libertação. E eu falei sobre mulheres, mas eu não observei as crianças que estavam nessas imagens, né? Então, Nilzela, pode passar, por favor. Então, aqui tem a capa o próximo, a capa da minha tese, né, que chama Mulheres Angolanas na Luta Anticolonial. E vocês podem ver, tem muitas mulheres, mas tem uma criancinha aqui nessas imagens, né? Pode passar, Nilzélia. Então, assim, quando eu estava recém-parida, quando eu estava no puerpério, eu fiquei muito sentida, porque eu tive que sair de vários projetos, né? Tem uma imposição social sobre nós, mulheres, né? Do que a gente pode ou não fazer, de onde a gente deve ou não estar. Então, eu comecei a voltar, a retornar nesse material. E aí eu revi essas imagens, né? E percebi, meu olhar se voltou para as crianças também por causa da minha condição enquanto mãe naquele momento, recém-mãe, né? E então resolvi escrever esse projeto para o projeto Redes, né? Esse projeto no eixo de ensino, falando um pouco sobre esse microcosmo, falar um pouco sobre educação antirracista a partir do universo infantil. Pode passar, Nilzélia. Então, aqui em Angola, né, quando teve a Guerra de Libertação, eles, para chamar mulheres, essas imagens elas foram muito veiculadas, né? Então vocês podem ver imagens, as mulheres guerrilheiras com crianças, né? E à medida que os movimentos de libertação iam avançando, eles iam conquistando alguns territórios, eles iam forjando ali uma ideia de Estado-nação, porque Angola ficou sob o domínio colonial português por muitos anos. Angola foi colonizada, óbvio, desde o período colonial, mas a colonização efetivamente foi de 1961 até 1975. Então, nesse período, teve uma guerra de libertação, houve uma guerra de guerrilha, né? Eles tentaram libertar o seu território. Na verdade, eles conseguiram libertar o seu território. Então, à medida que eles iam avançando contra a dominação colonial portuguesa, eles iam conquistando alguns territórios que eles chamaram de zonas libertadas, né, onde eles forjavam esse ideário de nação. E ali convivia muitas mulheres, crianças, né?
E quando eu voltei essas imagens de arquivo, eu percebi ali, né, esse microcosmo infantil. Então, o objetivo desse trabalho é realizar uma exposição fotográfica de arquivo, falando um pouco sobre as crianças nessas zonas libertadas dos movimentos de libertação, né? Dos movimentos de libertação angolanos, no caso, o movimento que chama MPLA, que é o Movimento pela Libertação de Angola, que era um movimento de libertação, hoje é um partido político que está no poder desde o contexto de libertação, desde o contexto da independência de Angola. E por que eu estou falando sobre isso? Eu estou falando sobre isso, óbvio, né, porque me toca pessoalmente também, né, de uma forma muito profunda, mas também porque a Lei 10.639 ela não está falando só sobre cultura afro-brasileira, ela também fala sobre cultura africana, né? E a gente fala pouco sobre a cultura africana no Brasil. Normalmente a gente fala de África na diáspora, mas a gente olha pouco para esse microcosmo africano. Pode passar, Nizélia? Então, aqui tem algumas imagens que vocês podem ver. Olha só, essa imagem, inclusive, se vocês conseguirem perceber, tem até o selo do MPLA, né? Que são fotografias do arquivo deles. Né? Então, são crianças brincando nessas zonas libertadas. Pode passar, Nizélia. Aqui eles, né, fazendo, brincando com a arminha como se fosse um violão, né? Enfim, assim, a ideia da exposição é para remontar esse microcosmo, falando de guerra, obviamente, mas também trazendo essas crianças em uma condição de humanidade, né? Tentando humanizar esse universo infantil. Né? Pode passar, Nil. Então, os objetivos, né? O meu objetivo, então, só um minuto. Então, produzir uma exposição fotográfica de crianças africanas, a partir desse registro fotográfico de arquivo, né? Para contribuir para a divulgação e valorização da história das crianças africanas no Distrito Federal. Então, seria conferir visibilidade a esse cosmo infantil por meio dessa exposição. E os objetivos específicos, então, é como se organiza o cotidiano das crianças, em termos educacionais, né? Nas zonas libertadas do MPLA, compreender o cotidiano das crianças como um todo, nas bases dos movimentos, entender as atividades e reconstruir o universo infantil angolano de forma cruzada a partir de vivências atuais e no mundo contemporâneo. Tá? Então, assim, na verdade, assim, a gente está falando sobre África, a gente está falando sobre período de libertação, mas a gente também está falando de um período do tempo presente, porque muitas dessas pessoas que participaram da guerra de libertação, elas ainda estão vivas e elas estão acompanhando o legado das suas memórias, entende? Então, talvez conectar os nossos estudantes com esse universo da luta de libertação angolana, tá? Pode passar, Nil, por favor. Então, até o momento, em 2024, eu escrevi o projeto, pode passar. Eu escrevi o projeto, né? Aqui em 2025, a gente fez várias reuniões para a condução das atividades propostas, coletamos os dados, né? A gente já voltou a esses arquivos, fizemos a seleção das várias fotografias, a gente selecionou em torno de 60 fotografias. E agora a gente está na parte de leitura, a gente viu alguns documentários, a gente está na parte de fazer leitura para criar narrativas visuais dessa exposição. Né? Um dos desafios que a gente encontrou em relação à verba, a gente pensou em fazer a exposição aqui no Campus Brasília e também no Espaço Cultural Renato Russo, para conectar esse trabalho com a comunidade. Né? A gente não sabe se isso vai ser possível, talvez, muito provavelmente vai ser apenas no Campus Brasília. E é uma exposição que ela vai acontecer por um período de um mês, ela vai ser lançada em 12 de novembro de 2025. A gente escolheu essa data porque no dia 11 de novembro faz 50 anos da independência dos países de colonização portuguesa, tá? Angola faz aniversário nesse período, então a ideia é apresentar no dia 12, não, a gente pensou no dia 11, mas depois mudamos, porque eu conversei com o pessoal da embaixada e eles não conseguiriam mandar representação para o dia 11, então é interessante que seja depois. E pode passar, Nizélia. E aqui tem um pouco tem fotografias dos nossos encontros, né? Então,
A Amanda, essa aluna que está de cabelo azulzinho, né? A Amandinha. E a outra é a Débora, tá? O que nos une também, assim, elas são alunos que foram escolhidos por causa também dessa questão da maternidade. A Débora, ela foi mãe muito recentemente, juntamente comigo, nós éramos o NEABI, ela também estava grávida, então, assim, a ideia foi incluir as mães mesmo, porque as mães, elas são excluídas, então a ideia era partir disso, né? E a Amandinha, ela cocria os irmãos, né? Ela não é mãe, mas ela ajuda a mãe a criar os irmãozinhos, então ela leva o irmãozinho para a escola, ela às vezes falta aula porque ela tem que cuidar do irmãozinho dela, então elas foram escolhidas por causa dessa questão também, né? E pode passar que tem registro dos nossos encontros, assim, não tem uma periodicidade certa, às vezes a gente tem um mês que a gente se encontrou todos uma vez por semana, e depois da seleção das fotos, a gente, como já tinha, era um trabalho que exigia mais concentração, a gente marcou para se encontrar de um em um mês, para dar tempo de ler os textos, para a gente criar as análises narrativas, a gente fazia os textos narrativos, né, da exposição. Estou terminando, só um minuto. Então, e aqui tem um pouco o depoimento delas que a gente fez, pode passar, né? O que a gente fez para o relatório trimestral, né? Então, a Amandinha fala: sou grata por cada experiência, por cada ensinamento que tenho recebido, por cada fotografia, que me faz refletir sobre tantas coisas ao mesmo tempo, tantas histórias, tantos pontos de vista diferentes do que eu tinha. Acho isso maravilhoso. Espero que o público da nossa exposição se sinta assim também, porque é algo realmente transformador e sobre se colocar no lugar do outro de forma intensa, assim como as histórias que ouvimos, se torna tudo ainda mais significativo. E a Débora: participar do processo de criação da estrutura física e da ideologia do projeto da infância em contexto anticolonial não só é um processo de concretização, mas também a cicatrização parcial de impacto causados na nossa herança ancestral. A cada momento e a cada encontro, fico cada vez mais impactada em como é grande e valiosa a forma de conhecimento através da pesquisa e da cultura. Fico muito agradecida e honrada em poder estar participando e colaborando com esse sonho coletivo, porque se tornou um sonho. Apesar do pouco orçamento, vamos conseguir modelar e projetar esse tema incrível através dos nossos olhos e intenções de que transcorra para as pessoas nossos sentimentos inseridos dentro do projeto. Então, fica aí como, né, assim, falando um pouco a partir delas, né, do olhar delas, de como está sendo participar e compor essa exposição para o público externo. É isso. Obrigada, gente. Excelente, Daiane. Obrigada. Daiane ia estar conosco, né, Daiane, aqui no projeto, mas tá, mesmo que de forma, né, mesmo que do lado de lá. Isso é muito bom também. A próxima pessoa é o Bruno. O Bruno já estava aqui, ele continua, Bruno? Você está por aqui, entre nós? Está aqui. Ah, maravilha. Bruno, você nos ouve? Você consegue fazer a sua transmissão aí? Se não conseguir, Bruno, manda para nós no e-mail que a gente compartilha aqui. Peraí, será que é o Bruno certo? Acho que é outro Bruno que está na sala, hein? Nossa, Ninho, é verdade, boa observação. O Bruno da apresentação é Bruno Ferreira de Lima. Não é você, então. Deixa eu tirar o Bruno daqui. Que é um aluno, ó, 2023, matrícula ali. Para apresentar à tarde. Não é você, Bruno. Então, a gente estava contando com o Bruno na sala, mas ele acho que não está aqui. Alguém aqui das matrículas é o Bruno, não? Então, vamos ter de seguir, né? Vamos seguindo, então. Tá bom. Próximo é o Pedro Henrique Couto Torres. Cadê hoje Brasília está em peso na sessão. Vocês combinaram. Bom dia, pessoal. Bom dia.
Você já está com o cajado aí de apresentação. Já, deixa eu tentar então pôr na tela cheia. O prêmio da manhã, consegui projetar. Olha, o prêmio está sendo seu nesse momento. Eu fiz a coisa de já deixar tela cheia. Antes, pronto, então imagino que é isso. Isso. Tadinho. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, vou marcar seu tempo, Pedro, quando você quiser começar. Pode começar que eu marco. Bom dia, eu sou o Pedro, eu sou professor de língua portuguesa do Campus São Sebastião, aqui do Instituto Federal de Brasília. O projeto que eu estou supervisionando se intitula Memórias de Terreiro, e a gente conta com 2 bolsistas lá do Campus São Sebastião. A Gleice, né, que faz licenciatura em letras, português, e também a gente tem uma aluna do ensino médio integrado em administração, que é a Ana Beatriz. Elas estão aí comigo fazendo acontecer esse projeto. Essa primeira foto aqui, ela diz um pouquinho de como que veio a ideia desse projeto. No ano passado, em março de 2024, no Hotel São Marco, aconteceu o Encontro Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana em Terreiros. Na época, eu estava como servidor requisitado do Ministério da Igualdade Racial na SQPT, que é a Secretaria de Políticas para Quilombolas, Povos de Terreiro e Matriz Africana e Ciganos. Então, esse foi um evento que a Secretaria organizou, congregando diversas lideranças de povos de terreiro no Brasil. Lideranças do Candomblé, da Umbanda, Jurema. E com isso eu fiquei um pouco instigado a tentar entender, porque fui convidado para ser mediador de um tema que eu absolutamente desconhecia, eu junto de uma colega do Ministério, e a gente pôde ter a oportunidade de ouvir diversas lideranças, inclusive nessa mesa, cujo tema era os terreiros e justiça, a gente contou com a presença do Babalaô Ivanir dos Santos, que além de Babalaô, é um grande estudioso das histórias das religiões, sobretudo das religiões de matriz africana. E na oportunidade de conviver nesse evento, de aprender sobre a cultura do candomblé, eu fiquei já com a pulguinha na época atrás da orelha de tentar compreender um pouco mais sobre essa cultura. Inclusive, na época, eu até fui corrigido como mediador, né? Eu cheguei perguntando assim, como vocês encaram a questão da religião? E aí os líderes, os babalorixás, as ielorixás falaram, olha, primeiro de tudo, não é religião, é cultura. A gente reivindica o espaço do povo de santo para dizer da nossa cultura, né? Então, acaba que isso também foi uma pista para como desenvolver essa pesquisa, né? Bem, chegando à época do edital do Redes Antirracistas, eu pensei, então que tal escrever um projeto para tentar entrevistar lideranças religiosas e justamente ouvi-los, né, sobre o que eles têm a dizer sobre a cultura do candomblé, a cultura do povo de santo, né, e quais são suas histórias de vida, né? Então, é claro, né, o candomblé, ele é uma das religiões mais perseguidas que a gente tem aqui no Brasil. Embora a gente tenha garantia de liberdade religiosa, na prática a gente vê uma perseguição enorme aos espaços da cultura do candomblé, da Umbanda, né? A gente vive vendo notícias sobre destruição desses espaços, inclusive incêndios, né? Então, uma questão que está de fundo aí tem a ver justamente com o conceito de racismo religioso, né? Embora a gente tenha a Lei 7.716, que está falando sobre criminalização de preconceito e raça e cor e intolerância religiosa, esses mecanismos legislativos são insuficientes para garantir uma convivência respeitosa e equitativa no Brasil, nos termos da expressão
religiosa e cultural do povo de Santo. Eu trago dados aqui para a pesquisa do segundo relatório sobre intolerância religiosa, que é de 2023, e ele mostra que as religiões de matriz africana são os principais alvos de agressões físicas, destruição de templos e ataques verbais. No relatório, 43 dos 47 casos registrados envolviam essas religiões, evidenciando que a intolerância está conectada ao racismo estrutural no país. As práticas afro-brasileiras são deslegitimadas, muitas vezes por discursos religiosos conservadores, que demonizam essas tradições. Como aponta Nogueira, que é o babalorixá Cisne Nogueira, lá de São Paulo, a intolerância religiosa contra o candomblé e a umbanda é uma continuação do racismo estrutural, iniciado no período colonial e perpetuado na contemporaneidade, muitas vezes por meio de instituições religiosas neopentecostais. A demonização dessas práticas é vista não apenas nos discursos, mas também nos ataques diretos físicos e simbólicos aos terreiros e seus líderes, como o caso de um incêndio criminoso no terreiro Ileaxé Iabagã, que é aqui de Brasília, no Paranoá, que é o terreiro da Mãe Baiana de Oiá. E esse incêndio aconteceu em 2015. O objetivo geral, então, da pesquisa é, a partir da entrevista de história de vida de duas lideranças aqui de Brasília, perceber que são mãe Baiana de Oiá, inclusive essa mencionada no slide anterior, e Mãe Dora de Oiá. O objetivo geral tem a ver com perceber essa conexão de um projeto de resistência e preservação da memória negra no Brasil, com foco na luta contra o racismo e a intolerância religiosa no Distrito Federal. Como objetivos específicos, a gente busca identificar formas de discriminação e intolerância enfrentadas por essas líderes religiosas em suas trajetórias, analisar como os terreiros são utilizados como espaços de resistência cultural e preservação das tradições afro-brasileiras, compreender o papel das mães de santo na preservação da memória negra e no fortalecimento da identidade afro-brasileira no DF, documentar e dar visibilidade às histórias de vida das Yalorixás, promovendo a preservação cultural e a luta contra a intolerância. E também, paralelo a isso, né, como esse projeto de pesquisa está vinculado à extensão, a gente pretende ofertar um mini curso lá no IF São Sebastião sobre história oral, para trazer esse repertório de técnicas para que os interessados consigam mobilizar essas ferramentas para produzirem suas próprias pesquisas em temas que lhes sejam de interesse. Como leitura principal, a gente traz o livro da Grada Quilomba, Memórias da Plantação. Inclusive, o título do projeto tem a ver com esse livro, né? Em vez de falar das memórias da plantação, a gente vai falar das memórias de terreiro. E a gente pretende pensar justamente de um modo qualitativo, a partir dessas entrevistas, como o discurso dessas figuras do candomblé vão trazer uma visão de mundo bem complexa. Então, a ideia é aproveitar qualitativamente, né? A princípio, a gente tem como foco apenas 2 histórias de vida, mas isso já está se redesenhando, porque a gente está em contato também com outros filhos de santo dessas casas, e talvez até de outras casas. Então, a gente vai aproveitar isso, né, para fazer a nossa pesquisa. Além disso, a gente também analisou o Decreto 2.278, de 2024, que é a Política Nacional para Povos de Terreiro e Matriz Africanas, que é um documento inédito e muito importante, né, no cenário para a consolidação dos direitos desses grupos. A construção do roteiro das entrevistas, que é o coração dessa nossa pesquisa, a transcrição delas e a sistematização e análise qualitativa, né, dos dados. A gente tem participado de alguns eventos aqui em Brasília que estão, de algum modo, dialogando com o tema, né? Aqui foi a gira de conversa, o acesso às políticas públicas pelos povos e comunidades tradicionais, que aconteceu em abril, lá na Caixa Cultural. Participamos também de um evento na UNB, inclusive, que contou com a Mãe Baiana, né? Em 2 eventos que fomos, ela foi uma das palestrantes, aqui foi
na aula inaugural do MESPT, né, do mestrado em sustentabilidade lá da UNB. Mãe Baiana foi uma das palestrantes da mesa. E também a gente teve em janeiro desse ano um evento no próprio IFB, no Campus Brasília, que foi o Diálogos Interreligiosos, o papel da religião para a promoção da paz, que também a gente participou, né, da palestra da Mãe Baiana, entre outras lideranças. Foi um evento muito bonito, né? Agora, para os nossos próximos passos, a gente vai propriamente gravar essas entrevistas, né? E com isso pretendemos colaborar para a ideia de enfrentamento ao racismo religioso, né? Para terminar, aí fica essa última foto da nossa equipe, a Gleice aqui à esquerda, e à direita a Ana Beatriz. E é isso. Maravilha, olha, cravado ali. Hoje ele veio para apresentar em tela cheia e fazer nos 10 minutos. Pedro aí mostrando a que veio. Obrigada, Pedro, pela participação. Obrigado, pessoal. Viu? Bom, a próxima pessoa é o Rafael. Próxima e última, se o Bruno não tiver chegado, que eu acho que não chegou, né, Nil? O Bruno desta banca. Bruno Ferreira Lima. Pelo que eu vi aqui. Não chegou ainda. Tá bem. Nil, você passa o cajado para o Rafael, e aí a dica do Pedro, Rafael, é já apresentar em tela cheia. Vamos ver se dá certo ou se só o Pedro comprou os direitos da plataforma. A Laís também conseguiu. Eles racharam. Deu certo? Certinho. Ok. Olha, você também está no racha, né? Aprendi com o Pedro agora. Maravilha. Rafael, podemos, né, Nil? Então, com você. Então, meu nome é Rafael, sou supervisor do projeto Com Qual Penteado Nós Vamos, oficinas de penteados em cabelos afro, saúde capilar e educação antirracista para o público infantil e juvenil de escolas públicas no município de Ribeirão das Neves. Participam desse projeto as bolsistas Milena Rodrigues e a Raika Barbosa, e as duas estão em aula nesse momento. A gente ainda está em aula aqui em Ribeirão das Neves. E para hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre o nosso território e por que a gente escolheu falar sobre cabelo, por que o nosso projeto é sobre cabelo, falar um pouquinho dos objetivos das nossas oficinas e o que a gente fez até agora e quais serão os próximos passos. Bem, Ribeirão das Neves é uma cidadezinha na região metropolitana de Belo Horizonte. A população ela é de cerca de 329 mil habitantes, e 75% dessa população se autodeclara negra. E a cidade ela é muito conhecida aqui na região por conta dos presídios. São 8 presídios que tem na cidade, então isso gera um estigma para a população. Inclusive a população mais velha tem muita dificuldade de falar sobre isso. Quando eles vão procurar emprego nos currículos, às vezes eles colocam endereços de outras cidades para justamente tentar lidar com o preconceito, com a discriminação que existe em torno de se falar que é de Ribeirão das Neves. E aqui no mapa que eu coloquei para vocês, mostra o nosso campus, e no quintal do nosso campus a gente tem um presídio. Então ali da nossa escola a gente consegue observar o presídio, consegue ouvir os sons que vêm do presídio. Geralmente no fim da tarde os sons são bastante intensos. E os nossos estudantes, eles têm mostrado uma característica diferente da população adulta, porque eles estão conseguindo ressignificar a existência desses presídios e os diversos estigmas que vão sendo gerados ao entorno da cidade. E a gente sabe disso por conta do NEAB. Então, um dos nossos objetivos no NEAB é justamente combater o apagamento de histórias negras e indígenas. E os alunos trazem essas histórias, trazem os relatos para a gente, e dentre várias histórias e relatos, algumas delas são um pouco difíceis de ser ressignificada, mas a gente tem tentado, que é justamente em relação à construção da identidade. São adolescentes, então falar sobre a sua aparência, falar sobre quem você é, para eles, nesse momento, é bastante
complexo, porque é um momento em que eles estão pensando nos romances e, enfim, são várias essas questões que envolvem a identidade, a formação da identidade e também a questão estética, né? E vários dos relatos que eles trazem para a gente em relação a essa construção de identidade vão tocar na questão do cabelo. Então, coisas que aparecem ali no contexto da escola mesmo, com os colegas, às vezes com colegas fora da escola, e às vezes, inclusive, no seio familiar, né? Embora os próprios estudantes, as famílias dos estudantes sejam negras, eles têm dificuldade de falar sobre isso, e às vezes não sabem falar sobre isso, ou não se fala sobre isso de qualquer maneira. Então, ali no NEAB, que a gente vai discutir e vai conversar um pouquinho sobre isso. Algumas das questões que eles trazem, algumas das perguntas que as pessoas fazem, você lava seu cabelo, né? Como que você lava, se você penteia, se não está na hora de cortar o cabelo. Isso foi, inclusive, uma coisa que uma professora falou para um estudante. E a questão de tocar no cabelo, né? E depois falar, nossa, seu cabelo é macio. Então, essas são questões bem latentes ali no nosso contexto. Isso a gente sabe que não é exclusivo de Ribeirão das Neves, inclusive a Laís, ela trouxe o relato da Niceia, né, que usa as tranças para poder esconder os cabelos crespos, e no Brasil a gente tem vários casos, né, só para poder citar, em termos de exemplificação, um caso do metrô em São Paulo, acho que, se não me engano foi em 2022, em que uma senhora disse para outra passageira que o cabelo dela poderia passar doença, né? E em nível internacional, a gente tem outros exemplos também, em contextos do esporte, por exemplo, a própria Simone Biles, e eu trago esse exemplo porque no ano passado se popularizou bastante a ginástica olímpica, né? Por conta da Rebeca Andrade, e a Simone Biles, ela vive inventando questões relacionadas ao cabelo dela. No ano passado, nos Jogos Olímpicos, inclusive, ela se posicionou nas redes sociais, só que no ano anterior, durante a transmissão do Mundial de Ginástica Artística, isso a Simone não sabe, porque foi na TV brasileira, na Cazé TV, durante uma das transmissões, uma repórter disse assim, e a nota da Simone Biles, hein? A nota foi excelente, só tem um defeito, ela estava um pouquinho descabelada ali, fora isso não tem defeito nenhum. Então, a Quilomba vai dizer para a gente que esses questionamentos sobre o cabelo, para além de uma fantasia colonial sobre os mundos subjetivos da negritude, faz parte de um conjunto de mecanismos que tenta incutir na negritude uma marca de inferioridade mais poderosa do que a própria cor da pele. E a própria Quilomba vai dizer que, com o tempo, a cor da pele passou a ser tolerada pela branquitude, mas o cabelo sempre foi desvalorizado, sempre foi um estigma e, entre aspas, um símbolo da primitividade. E o Adilson Moreira, ele ainda vai dizer que esses comentários, quando eles são feitos por um representante da ideologia dominante, para um público que compartilha da mesma visão, encobre uma hostilidade racial que implica relações assimétricas entre um grupo dominante e um marginalizado, que pode ser compreendido como uma forma de racismo recreativo. Isso é bastante comum aqui no Brasil, infelizmente. E a Jamila Ribeiro ainda vai dizer que, infelizmente, não é só... esses comentários não são feitos só pela branquitude. Muitas vezes, dentro das nossas casas, a gente pode compactuar com as violências raciais quando a família não sabe falar sobre isso, e muitas vezes vai reproduzindo essas violências dentro de casa. Então, compreender o racismo nas relações cotidianas, ele é importante e é um dos nossos objetivos dentro dessas oficinas. Então, a gente quer falar sobre cabelo, mas a gente quer usar o cabelo como uma porta de entrada para discutir várias questões e várias histórias que podem aparecer dentro dessas oficinas. E mais especificamente, a gente quer promover reflexões de forma lúdica acerca da história política dos cabelos afro, a fim de contribuir para uma autopercepção estética e identitária mais sadia da negritude. A gente também pretende desenvolver e aliar habilidades manuais para a modelagem dos cabelos ao conhecimento científico em saúde capilar, de uma maneira prática e acessível. A gente também pretende colaborar para o letramento racial crítico dos participantes, para que eles possam ter uma melhor percepção dos fenômenos relacionados ao racismo nas experiências cotidianas, com efeito da diminuição nos casos de racismo na escola e nas famílias.
E, por fim, tentar viabilizar uma proposta de educação para as relações étnico-raciais, para a educação pública e formação continuada de professores aqui no município de Ribeirão das Neves. Então, o que a gente fez até o momento? Nós fizemos várias leituras de vários textos, inclusive o livro da Grada Quilombo, a gente leu ele inteirinho, fizemos várias discussões, e a gente já iniciou a escrita de um artigo que a gente quer chegar no final do ano com esse artigo já prontinho, assim, só fazer a coleta de alguns dados também durante as oficinas para poder complementar essa escrita. E a gente também fez um curso preparatório com uma terapeuta capilar aqui da nossa cidade mesmo. Compramos materiais, confeccionamos diversos materiais, inclusive a gente está no meio dessa confecção ainda, estamos terminando a confecção desses materiais, de jogos que a gente quer usar nos dias, e a gente já iniciou o contato com as escolas. As escolas agora estão em férias, né, só o IF que não está de férias, e então em agosto a gente retoma esse contato com as escolas para poder fazer as oficinas de fato. E antes da gente ir às escolas, a gente deseja fazer um piloto com os estudantes para poder colher alguns feedbacks, porque a gente quer ir nas escolas, mas a gente não sabe o que as escolas querem da gente. Então, a gente também quer fazer uma escuta com essas escolas, a gente está fazendo essa conversa, esse diálogo, a partir do momento que as escolas dizerem para a gente, olha, a gente quer que vocês façam um trabalho com os estudantes, ou a gente quer que vocês façam um trabalho com o corpo docente, ou então a gente quer que que vocês trabalhem com os pais. Então, a gente montou uma gama de materiais, uma gama de possibilidades e roteiros de acordo com essas possibilidades possíveis, mas a gente só vai saber de fato quando a gente já tiver essa definição das escolas sobre o que elas desejam da gente. Então, a gente vai fazer esse piloto com os nossos estudantes para eles darem os feedbacks para a gente ir para a escola, mais ou menos tentando ir com as questões todas amarradinhas, para poder evitar problemas e tudo mais. No mais é isso, peço desculpa por não ter usado o template do PowerPoint que vocês enviaram, eu só fui perceber essa questão ontem, na hora que eu olhei novamente a mensagem, mas já estava com a apresentação pronta, eu não consegui refazer. Então é isso, muito obrigado. Você só vai ser perdoado porque apresentou tela cheia e, olha, terminou antes do tempo. O que é isso, gente? Vocês foram igual vinho, só melhorando. Imagina, gente, brincadeiras à parte. As apresentações foram incríveis. Estar participando dessas sessões está sendo maravilhoso, porque ler no papel é uma coisa, né, gente? Mas ouvir vocês falarem e a concretização desses projetos é muito emocionante. Eu também sou do NEABI aqui do meu campus, e a gente sabe que o mínimo evento dá muito trabalho, né, gente? A mínima coisa que se faz, se promove, a gente precisa mobilizar muita gente e a nós mesmos, né? Então, excelentes apresentações. Eu queria abrir para comentários e perguntas entre vocês, né? E entre os convidados que eu estou vendo aqui, inclusive queria cumprimentar o pessoal que entrou aí depois que as apresentações começaram, eu não consegui dar o bom dia antes, então bom dia para vocês. E aí eu queria convidar quem, né, gostaria de falar alguma coisa, falar de um projeto que tocou, né, profundamente, ou que está participando. Quem gostaria? Ainda temos alguns minutinhos aí. Enquanto isso, eu vou preparar, queria pedir para que quem se sentisse à vontade, abrisse a câmera para a gente tirar uma foto bem bonita. E aí eu vi que o Joaite levantou a mão. Eu vou, antes de dar a palavra para o Joaite, queria tirar uma fotinha nossa, como registro. Então, se os outros colegas se sentirem à vontade... Seria muito bom, porque a gente, nesse momento, tem mais câmeras fechadas na tela do que abertas, então a foto não fica tão bonita, gente. Não tem problema se não escovou os dentes, se ainda não tomou banho, gente. Quem nunca, na verdade, apareceu aqui só de blusa da cintura para cima, embaixo é pijama, né? Então, vou preparar aqui, pedir para vocês sorrirem, né? Nós vamos sorrir, a vida presta. Então, 1, 2, 3.
Nil, olha para mim. Passarinho. Tchan. Agora deixa eu tirar Tem outra. mais gente abrindo. Peraí, Suiane. Olha, motivei, você vê. Vamos lá, pessoal. Coisa boa. Olha, uma menina bonita dessa com a câmera fechada. Que isso, gente. Então, vou de novo. 1, 2, 3 e... X. Maravilha. Ótimo. Joaite, o que é que você fala para nós? Gente, não, é muito interessante, é muito... Eu fico alegre, me sinto assim, bem alegre, porque a gente vê tanta coisa, que a gente acha que entende das coisas, que conhece as coisas, e é tanta coisa aqui. Eu estava anotando aqui, porque a colega Daiane, isso porque eu já falei com ela por fora, mas ela trouxe a apresentação de novo, e eu percebi que na minha pesquisa de doutorado tem tudo a ver com o que ela trouxe aqui de Angola, que tem a ver com língua, que já vai gerar talvez um artigo, professora. E não tinha nada a ver com o projeto, que as coisas estão todas interrelacionadas e a gente não sabe. E eu fiquei assim bem pensativo com a apresentação do professor Rafael, quando ele falou da questão da escola, da localização, do presídio. Falei assim, há tanta coisa que a gente não pensa, porque não faz parte da nossa realidade. Eu estou aqui resolvendo a questão da escola, da questão racial e tal, mas ele tem outras questões envolvidas que a gente fala assim, não sabia que isso existia. Então... são muitas questões. E eu estava tentando aqui, durante a execução do projeto aqui, o nosso, disse assim, vou convidar alguém, questão de racismo religioso, e é o professor aí, o Pedro, traz a questão religiosa. Eu falei, tá vendo? As pessoas estão aqui, a gente não sabe, então a gente precisa desses momentos para aprender e saber que a coisa está logo ali, a gente não sabe que a coisa está bem aqui do lado, São Sebastião, aqui do lado, em casa, está dentro, tem em casa as coisas. E a questão que ele trouxe, a gente está falando de religião, mas eu disse, não é religião, é cultura. E na hora que ele foi tentar se expressar, de novo ele falou, religião, porque a gente se expressa assim, e a gente meio que se enrola e se confunde, passou a vida toda falando desse jeito, como é que do nada desaprende, desconstrói e reconstrói tudo de novo? Então são aprendizagens, desconstruções, construções e reconstruções. Então é muito enriquecedor esse projeto todo, e eu espero que ele não acabe, gente, não cai por aqui. Deu dezembro, se vire, chama MGI, M não sei o que, chama alguém, que o negócio precisa ser permanente. E outra coisa que chama muito minha atenção é como que a gente fala, NEAB, um diz NEAB, outro diz NEAB, eu falei assim, gente, calma aí, como é que é isso aí, afinal? É NEAB, é NEAB, como é que fica isso aí? Então, são simplesmente esses comentários que eu queria trazer aqui, porque achei tudo muito interessante. Obrigado, é isso. Joaite, eu que também sou da língua, fico pensando, né, como é que é mesmo, né, NEAB, aí a minha conclusão depende a variante linguística de cada estado e de cada pessoa, né? Então, como é sigla, não dá nem para a gente usar as regras da acentuação gráfica, né? Então deixa quieto. E lembrando que, geralmente, quem não tem o I são as universidades, né? As universidades trabalham geralmente só com os núcleos afro-brasileiros, então, NEAB, e os institutos têm mais preponderância dos NEAB, mas também não é uma regra. Por isso que quando tem os encontros, é NEAB, NEAB, grupos correlatos, porque aí cada lugar coloca o seu nome. A gente tem isso com o NUGEDS aqui em Brasília, né? A gente tem NUGEDS nos 9 campos e NUGED em um campus. Então, enfim, essa autonomia para a galera escolher o nome e algumas diferenças temáticas também. Maravilha. Daiane, Pedro, Rafael, vocês querem comentar? Não, só agradecer o retorno. A gente conversou, Joaite, falei um pouco sobre o projeto, inclusive convidei para levar os estudantes quando a gente abrir a exposição. Você, o Pedro, que está aqui pertinho, né? Que eu também não conheci o trabalho que ele está desenvolvendo. E fico feliz, assim, da gente ter casado esse momento aqui, nós de Brasília, né? Porque a gente também pode construir pontes aí, fazer coisas juntos, estamos perto, estamos na mesma instituição, apesar das diversidades, né, de cada cidade satélite. Acho que isso não impede que a gente fortaleça, né, esse encontro que está sendo promovido por meio desse espaço. É isso, obrigada. Com certeza.
eu e a Nilzeli estávamos falando, né, que a gente percebeu que alguns projetos já existiam antes do projeto Redes, e aí com essa oportunidade, esses projetos puderam ser financiados, e a gente espera que depois do projeto Redes, esses projetos eles continuem, né, porque isso foi só um pontapé, a ideia é justamente essa, fomentar para continuar, né, para não parar só nesse momento, né? E buscar, sim, como o Juade falou, outras formas de fomento, né? Porque é importante, é um trabalho muito grande, né? Para a gente fazer também sem a remuneração devida, né? Eu fiz comentários para cada projeto, então eu gostaria de contemplar. Daiane, antes de mim, você quer falar? Uhum. Não, eu só queria dizer que eu vou precisar sair, porque eu tenho uma banca agora às 10 horas. Claro. E é o tempo de tomar uma água para poder sentar aqui novamente e entrar. Ficar até meio-dia. Então, só para justificar minha ausência para vocês e para os colegas também, que eu não vou conseguir ficar para o debate. Não, imagina. Daiane, depois eu vou querer muito conversar com você sobre o quê? Quando eu vi seu trabalho. E aí queria, obviamente, depois, né? Deixa eu ver se tem a ver, se não tem, a categoria de crianças soldados. Se entra no teu trabalho, se não entra. Mas, enfim, isso a gente conversa depois. Tem algumas imagens de crianças mesmo, dessas crianças soldados, com armas e tudo. A gente vai trazer essas imagens para a exposição. Mas o foco, na verdade, é um pouco assim... É mais lúdico, né? Para buscar tentar humanizar, assim. Entendi. Então, e falar também sobre a autoestima da população negra, né? Trazer um espaço de criação, né? A partir da experiência nessas zonas, assim. Pronto. Mas com certeza essas crianças também vão entrar. Mas depois a gente fala um pouco mais. Isso. Tá bom, querida. E vamos à exposição com certeza. Tá bom. Um beijo, gente. Beijo. Tchau, Faz uns alongamentos aí. Eu vou fazer isso agora, nesses 10 minutinhos. Tchau, tchau. Tchau. Bom, então, vou tecer alguns comentários. A Laís, infelizmente, precisou também sair, estava numa reunião, ela informou para a gente aqui no chat. Mas só dizer que, assim como o trabalho da Laís, nós temos aqui em Brasília a professora Gina Vieira. A Gina, ela já é conhecida aqui no Instituto, já fez várias palestras, mas ela foi professora Aqui a gente não tem município, né? Então, ela foi professora da rede do Distrito Federal, né? Da escola equivalente aí à estadual, né, a nível estadual. E aí a professora Gina, ela promove também, eu promovia, na verdade, um projeto chamado Mulheres Inspiradoras, que busca justamente esse protagonismo, né, dentro da comunidade, dentro da família dos estudantes, essas histórias de mulheres, né, mulheres fortes, mas também mulheres que passaram por histórias difíceis e que superaram, ou histórias que, enfim, os alunos nem imaginavam que a mãe, que a avó, que a bisavó tinham vivido, e aí em formato de narrativas também, elas publicaram, né, um trabalho, e a Gina, ela foi muito premiada, até hoje premiada, nacional e internacionalmente, por esse projeto que ela fez aqui, pertinho da gente, na minha cidade, né, na cidade de Ceilândia. Ela desenvolveu esse projeto e aí bom, fantástico também, né? Sobre o trabalho da professora Cristiane, eu gostei muito da seleção, da forma de seleção das bolsistas, né? Dos bolsistas. Eu pontuei isso também do trabalho da Daiane, que a gente sempre pensa, né? Quando nós colocamos lá no edital a forma, o critério, né? Que eram pessoas negras, pardas, eu achei muito interessante, até como um possível futuro critério, qual é a relação desses bolsistas com o tema do projeto. Né? Eu achei tão forte essa ligação, não só pela pessoa ser negra ou parda ou indígena, mas ter uma relação da história dela com a história do trabalho. Né? Eu lembro que, ao desenvolver o meu trabalho de doutorado, uma das professoras que eu tive aula de metodologia, a
professora Vera Lúcia, ela disse, olha, num trabalho de pesquisa como o doutorado, enfim, como qualquer outro trabalho, mas muito o doutorado, são 4 anos, né, gente? Então, a gente tem que ser apaixonado pela nossa pesquisa, porque quando nós estivermos cansados, desanimados, já muito fartos do que a gente está estudando, a gente tem que lembrar que a gente gosta daquele tema, que a gente teve um motivo para escolher aquele tema, né? Então, saber que esses bolsistas, em especial, né, porque foram as professoras que trouxeram aqui essa relação, saber dessa relação do tema com a vida do bolsista me tocou bastante. Sobre o trabalho do Juait, eu vi, quando você estava falando, Juait, do curso, eu vi a divulgação do curso, me inscrevi, mas ele está acontecendo aos sábados, não é isso? Aí eu falei, ai, gente, no sábado não vai dar para mim. Sábado de manhã, mas eu quase participei por engano, assim, por não ter feito essa ligação com o Projeto Redes. Então, muito bom saber que ele foi, sim, amplamente divulgado. É bom saber que os nossos colegas estão participando, né? Eu vi que tem reuniões online, reuniões presenciais, e eu fico muito feliz, porque a nossa instituição, pelo menos aqui em Brasília, para os outros colegas saberem, o IFB, né, ele foi criado há pouco tempo que eu digo há 16 anos, me corrijam se eu estiver errado, meus colegas. E isso para a história não é nada, né, gente? E, além disso, nosso histórico de escolas técnicas é muito restrito, não são todas as regiões administrativas, né, que receberam essas escolas técnicas, né, como a gente tem o Cefet, principalmente em Minas, né, Minas, São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, tem esse histórico de escolas técnicas, então Brasília não tem esse histórico, então o IFB ele ainda está conquistando espaço dentro do Distrito Federal, né? Então, esses temas, naturalmente, como nem a escola tem tanto espaço, esses temas também não têm, né? Então, já é uma vitória nós termos os NEABIs em todos os campi, e inclusive na reitoria, né? Mas é um trabalho que está sendo conquistado devagar, mas constantemente. Então, que bom, Joaite, que teve aí expressão, né? O curso que vocês estão promovendo. O comentário também que eu fiz para o trabalho da professora Daiane e do professor Rafael é que como as nossas vivências, e também do professor Pedro, como as nossas vivências, elas moldam o nosso olhar, né? Então, a Daiane quando tornou-se mãe, ela abriu o olho para a infância, né? É como se fosse, vou fazer uma comparação aqui muito infeliz, mas foi a que me veio à mente. Quando a gente quer trocar de carro, por exemplo, e aí a gente já tem um modelo em mente, parece que todo mundo comprou esse carro, né? Porque a gente vê nas ruas, a gente vê nos estacionamentos aquele carro que a gente quer comprar. Então, é para mostrar que as experiências, elas vão moldando, vão treinando, parece que o nosso olhar, né? Então, assim como o Pedro viveu essa experiência nos encontros, né, de religiões de matriz africana, ele teve a ideia de escrever, né, a partir dessa experiência. Sobre o projeto do professor Rafael, bom, eu sou suspeitíssima a falar, porque o racismo ele me atravessou primeiro pelos cabelos, né? Eu sou filha de um casal interracial, a minha mãe é branca e o meu pai era negro, e a minha pele não é retinta. Então, a princípio, eu teria passabilidade, né? Se não fossem os cabelos, né? Os cabelos crespos, os cabelos afro, que sempre, desde pequenininha, eles me caracterizam, né? Então, falar de questões raciais, para mim, começa com os cabelos. Então, quando eu vi esse título, eu fiquei profundamente tocada, porque é o que nós mulheres, principalmente as mulheres, porque os homens têm a possibilidade de raspar o cabelo e, não tranquilamente, mas não serem apontados por esse traço.
mas nós mulheres, mesmo quando raspamos o cabelo, aí que somos caracterizadas por a mulher que raspou o cabelo, né? Como se não tivesse ali feminilidade, como se não tivesse ali uma personalidade. Então, de fato, essa é uma porta mesmo de entrada para tocar em assuntos muito profundos, né? Assuntos que eu já até levei para minha terapia, por exemplo, né? Uma frase que vem ficando bem popular na internet, né? Não é só um cabelo, né? Falar de cabelo, a gente não envolve só os fios, né? Tem muita coisa por trás. Então, eu achei incrível você trazer também a Grata Quilomba, né? Então, eu estou com um livro dela ali que eu não estou com coragem ainda de ler, né? Memórias da Plantação. Eu ainda não estou no momento psicologicamente estável para poder ler. Mas eu quero me apropriar também dessa bibliografia. Eu acho que eu comentei de todos. Deixa eu olhar aqui. Falei de Laís, falei de Cristiane, Juaite, Daiane, Bruno não apresentou, falei do Pedro e do Rafael. Olha aí, 10 horas. Gente, a gente está espetacular, respeitando aí o tempo regulamentar. Queria saber, Nil, você quer fazer algum comentário de algum projeto que chamou a sua atenção? Na verdade, todos chamaram. E aí, como a gente, Suiane, está hoje na função de fazer o comentário mais completo, eu estou mais livre aqui só para colocar uns pontos. Já coloquei para a Daiane, né, que me chamou a atenção dessa categoria também das crianças soldado, que aí, enfim, é outro aspecto, e o trabalho dela, como ela já explicou, foca nessa questão mais lúdica. Me chamou a atenção tanto o Pedro quanto o Rafael estarem trabalhando, né, Memórias da Plantação. A gente trabalhou esse livro no Meabi, né, Pedro? Enfim, então, muito bom. E aí, Rafael, eu não sei se eu deixei passar, ou se vocês já trazem essa bibliografia no trabalho, que eu acho que super válida, da conterrânea de vocês, né, da Nilma Lino Gomes, Sem Perder a Raiz, que é justamente esse trabalho com um trabalho de doutorado junto às pessoas, junto aos salões de beleza, né, lá em Minas Gerais, enfim. Então, na verdade, agora eu já não lembro se é em Minas, porque ela fez o doutorado em São Paulo. Mas vale muito a pena olhar esse material, caso vocês não tenham acessado ainda. Sem Perder a Raiz. E é isso, os demais, Joate, Cristiane, a Laís, que já saiu, né? Agradecer muito, assim, as contribuições que vocês trouxeram. Suiane já fez as honras. E acho que se vocês não tiverem se vocês tiverem comentário, né? Claro, podem fazer. Senão a gente encerra a sessão. Claro, com convite para que vocês voltem para as outras, né? Hoje, amanhã. Sim, teremos hoje à tarde, às 14, né? De 14 às 16, e à noite, às 19. Isso. Estão todos convidados, convidadas e convidades. Pessoal aqui no chat também parabenizando os trabalhos. A Maíra, olha que legal, tá convidando, viu, gente? Vocês, a apresentação dela hoje à tarde. É difícil a gente convidar para apresentação. Geralmente as pessoas ficam tímidas, então vamos conferir aí a apresentação da Maíra, ligarem, ela falou que vai ligar a câmera dela, então, ó, ela já tá passando aqui no cabeleireiro, viu? Para estar arrasando à tarde. Então, a gente aguarda vocês. Maravilha, pessoal. Antes de encerrar, porque quando a Ciane fez o comentário aqui interracial, os pais dela, porque eu estou numa relação interracial, e tem uma filha com 9 anos, com cabelão aqui, black, todo afro, e acontece muitas coisas na vida, e ela sempre fala para minha esposa assim, ó, mamãe, não precisa ficar assim, não, a senhora também é bonita sendo branca do mesmo jeito. Arrasou! Ai, mãe, eu gosto de você, apesar de você ser branca. E aconteceu um episódio recente na escola dela que a menina estava perturbando os colegas, uma menina branquinha. E quando a gente foi, acho que minha esposa chegou lá, ela falou assim: é você, a Júlia, o nome da menina. Ah, Júlia, o que você tem com a Sarinha e tal? A Sarinha, minha filha. Aí eu falou assim: eu sou a mãe da Sarinha.
Você é a mãe da Sarinha? Porque é branquinha e a Sarinha é preta. Não, você é a mãe da Sarinha? Só. Você é a mãe da Sarinha? Só. E eu acho que daquele momento em diante, a menina passou a respeitar ela mais. Tá vendo como é que as coisas são? Gente, que forte. É porque a mãe é branca. Ah, tá, a mãe é branca. Ah, então tá bom. Entende? Então, são experiências... São interessantes, são coisas dolorosas, mas ao mesmo tempo interessantes. A gente vai aprendendo e vai vendo como que lida com essas questões. Mas pronto, são coisas que a gente precisa compartilhar de vez em quando, né? Porque é interessante. Bem, gente, é isso. Obrigado. E tamo junto. Obrigada a vocês. Obrigada, gente. Um ótimo dia. Igualmente. Tchau, tchau, pessoal.